Hoje eu vou falar sobre a Revolução Francesa. Esse tema cai em prova do 8º ano todo santo ano. Não adianta, você tem que estudar. Bom, primeiro vou falar sobre o Antigo Regime. Com 28 milhões de habitantes, a França, no final do século XVIII, era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o Antigo Regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como representante de Deus na terra, absolutismo de direito divino. Você vê, né? Como era a França do Antigo Regime? Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em três estados. O primeiro estado, o clero; o segundo estado, a nobreza; o terceiro estado, camponeses, trabalhadores das cidades e os burgueses. O rei, os nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios, como o de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava, com todo o seu trabalho, o primeiro e o segundo estados. Os camponeses, por exemplo, pagavam a talha e o dízimo, e, em caso de má colheita, eles passavam fome. Isso gerava frequentes protestos. Agora, na França, no Antigo Regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo. Mas, devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços altos. Como na década de 1780, as inundações e secas foram frequentes. Os preços dos alimentos dispararam e a fome atingiu duramente os mais pobres, gerando grande insatisfação social entre eles. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava impostos, encarecendo os preços das mercadorias. E, como o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliam, gerando com isso desemprego. A convocação dos Estados Gerais. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E, ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos três estados, clero, nobreza e terceiro estado. Essa Assembleia não era consultada há 175 anos, muito tempo atrás. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, clero e nobreza reunidos tinham 2 votos, com apenas um do terceiro estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos e teriam o controle da situação, mas não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa, e não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. O processo revolucionário. Logo no início da Assembleia, o rei Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que tudo continuaria como antes. A votação continuaria sendo por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas um terço dos votos. A tensão aumentou. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Um deputado do terceiro estado, de nome Mirabeau, retrucou: "Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas." Luís XVI reagiu mandando fechar a sala onde os deputados se reuniam. Eles então invadiram a sala do jogo da pela,
que era jogo semelhante ao tênis, realizado em uma quadra coberta. E lá juraram não se separar enquanto não tivesse elaborado uma constituição para a França. Os deputados do Terceiro Estado declararam-se em Assembleia Nacional, com o objetivo de criar uma constituição para a França. A Assembleia Nacional Constituinte. No dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia de que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos. Com o apoio de soldados do exército, invadiram e tomaram a Bastilha, prisão símbolo do absolutismo. Com a chegada da notícia da queda da Bastilha ao interior, os camponeses passaram a invadir castelo e a pôr fogo nos registros de suas dívidas e de documentos envolvendo cobrança de impostos. Pressionada pelo avanço da revolução na cidade e no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao que restava do feudalismo na França. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Logo depois de um documento aprovado pela Assembleia, confiscou os bens da Igreja. Os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres, e levando consigo dinheiros e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para combater a Revolução Francesa. A monarquia constitucional. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. Além disso, só a Assembleia Nacional podia fazer e aprovar leis. O rei já não tinha mais esse poder. Com isso, chegava ao fim a monarquia absolutista na França. Outros privilégios, porém, foram criados. Por exemplo, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente os cidadãos que possuíssem uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres, que representavam cerca de 85% da população, foram excluídos do direito ao voto. Essa situação, como se pode notar, atendia aos interesses da burguesia, que agora liderava o processo revolucionário. A Constituição desagradou profundamente ao rei da França. Ele, então, se aliou aos reis da Áustria e da Prússia, parte atual da Alemanha. Há uma parte da nobreza e do alto clero francês, indignados com a perda de privilégios, aliados a essas forças, mandaram um exército e invadiram a França. A Assembleia declarou a pátria em perigo, e os franceses pegaram em armas para defender seu país. O rei fugiu acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês, que com isso ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. A Convenção Nacional. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma Convenção Nacional, isto é, uma Assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição. Os membros da Convenção foram eleitos pelo voto universal masculino, e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. A primeira atitude da Convenção foi abolir a monarquia e proclamar a República. Os girondinos sentavam-se à direita da mesa da
opositora da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como um grupo de direita. Já os jacobinos sentavam-se à esquerda e por isso tornam-se conhecidos como grupo de esquerda. E daí surgiu direita e esquerda. O rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, foi levado a julgamento. Os girondinos queriam absolvê-lo. Os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção declararam Luís XVI culpado. No cofre do rei havia provas dos acordos que ele fizera com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão na França. Em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública, sob uma chuva de aplausos dos populares. Os jacobinos no poder. A execução do rei gerou reações internas e externas. A Inglaterra uniu-se a outros países monarquistas e formou com eles uma coligação para atacar a França revolucionária. Os jacobinos, por sua vez, agiram criando órgãos especiais para defender a revolução, entre eles o Comitê da Salvação Pública, responsável pelo controle do exército e da população interna, e o Tribunal Revolucionário encarregado de julgar pessoas consideradas inimigas da Revolução. À frente do Comitê de Salvação Pública estava Robespierre, o verdadeiro chefe do governo. Para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, o comitê distribuiu as terras dos nobres entre milhares de camponeses, aboliu a escravidão nas colônias francesas, tornou o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelou os preços dos gêneros de primeira necessidade, que vinham subindo diariamente. Essas medidas, que contentavam as camadas populares, desagradavam os girondinos. A tensão entre esses grupos aumentou ainda mais com o assassinato do líder popular Jean-Paul Marat, com uma mulher ligada aos girondinos. O assassinato de Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão às pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução. Passaram a ser condenadas à morte, sem interrogatório ou direito de defesa, por um tribunal do governo. Assim, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Nesse período, conhecido como período do terror, o medo tomou conta dos franceses. Os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo líderes revolucionários como Danton e Hebert, e com isso foram perdendo o apoio popular e o da maioria dos deputados franceses. Danton, por exemplo, foi decapitado por ser contrário ao aumento da violência. Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram esse clima de radicalização política para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre e todos os líderes jacobinos e os guilhotinaram sem julgamento. O Diretório. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos que representavam sobretudo os interesses da alta burguesia, grandes comerciantes, indústrias e banqueiros. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova Constituição, elaborada em 1795, manteve a República, reestabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório, composto de 5 deputados. O governo do diretório também encontrou sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto dos monarquistas. Os monarquistas, com o dinheiro e as armas recebidos da Inglaterra, lideravam revoltas para levar ao poder o conde de Artois, irmão de seus clubes e jornais. Nesse ambiente tenso,
Graco Bifut liderou uma igualdade social. Esse movimento, conhecido como Conspiração dos Desiguais, foi sufocado e Bifut e seus aliados foram executados. O governo endureceu, fechou os jornais de oposição e ameaçou expulsar do país todos os seus adversários. Mas o governo encontrava-se desmoralizado, pois vários de seus membros estavam envolvidos uns em escândalos e atos de corrupção. Os jornais diziam que a França precisava de um homem energético, respeitado e admirado para salvar a pátria. Um jovem general de nome Napoleão Bonaparte reunia essas características. Um dos motivos de sua fama era seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Em 10 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Essa data tem servido para marcar o final da Revolução iniciada na França 10 anos antes. Bom, se você quiser saber mais sobre Bonaparte, eu faço um vídeo. Vou fazer um vídeo daqui a pouco. Já podem aguardar. Mas por hoje é só, pessoal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Falou!